Bom, então vamos lá. ESG é uma sigla que tá na modinha, que de fato veio aí desde o Kofi Annan ali da década de 90, que parece inofensivo, Environmental Social Governance, né? Mas por que cargas d'água essa simples sigla representa o maior roubo ideológico dos últimos 50 anos? Então deixa eu ser direto. ESG não é sobre salvar o planeta, ESG é sobre concentrar poder. É quando você entende como funciona que você vê que não é coincidência, é sistema operando. Então hoje você vai aprender 3 sinais estruturais de como o ESG funciona como marxismo disfarçado de sustentabilidade. E quando você vê esses 3 sinaizinhos juntos, você não vai precisar mais acreditar em coincidência. Você vai ver a máquina por detrás. Se você acha que eu não sei o que eu estou falando, sou doutorando em filosofia, mestrado e doutorado em biotecnologia, engenheiro ambiental, tenho também graduação em filosofia, mais uma montanha de cursos e que você quiser aí para trabalhar, coordeno diversos cursos na área ambiental, tatuei como engenheiro ambiental por mais de 10 anos, então assim, eu sei do que eu estou falando, eu conheço isso com muita profundidade. E hoje você vai aprender com alguém que está vendo sobre isso, estudando sobre isso há décadas. Há décadas, sim, né? Embora esse rosto juvenil, eu estou aí há mais de 20 anos, se contar desde 2004 no setor ambiental, tá bem? Bom, vamos lá. Então, se você está preparado, senta aí na cadeirinha, já deixa o like se você já conhece o canal, se você já se identifica com as coisas que a gente conversa aqui. Não vou criticar todas as questões ambientais, não é meu papel, mas o contexto que há por detrás das siglas, sim, tá bem? É o que a gente vai conversar hoje. Deixa um comentário, vamos tentar engajar um pouquinho mais para a gente poder chegar onde o algoritmo precisa nos levar, para o nosso público. Então, se você não tem interesse nesse conteúdo, já vaza, porque de fato a gente precisa encontrar o nosso público, tá certo? É para isso que a gente está aqui. Olha só, vamos de fato começar aqui, ó. ESG lá em 2005, como eu comentei, no relatório da ONU chamado Who Carries Win, né? Que é quem se importa vence. Parece nobre, começou com Kofi Annan, parecia que grandes corporações finalmente iam se importar com o planeta, mas o que aconteceu? Vou ser transparente. Ninguém fez nada por nobreza, tá bem? Corporações fazem porque é o que? É lucrativo. Então a pergunta, por que SG ficou lucrativo? É a pergunta de US$ 1 milhão. Por que os governos começaram a exigir? Talvez aí não está a resposta. Por que bancos começaram a condicionar o crédito? Vai ler os princípios do Equador. Por que os investidores começaram a desinvestir de empresas? Não é ESG. De repente o ESG virou obrigatório. Lembra da catástrofe que foi a controlar? Então, não por lei escrita, mas foi por pressão, por ameaça, por exclusão do sistema financeiro. Então, o escândalo da Controlar é um mini aparato técnico do que foi o grande ESG, do que é o grande ESG. Só que ao contrário da Controlar, ninguém pegou ainda a questão do ESG. E aí, empresas começaram a gastar bilhões em consultoria ESG. Consultorias que dizem o que fazer. Consultores que cobram milhões. Consultores que, coincidentemente, são sempre progressistas. Então, você vê o padrão? Não é sobre salvar o planeta, é sobre transferir poder de empresários para consultores, de empresários para governo, de empresários para ONGs internacionais. Roger Scruton, lá na Filosofia Verde, o filósofo, né, o conservador, que é meu livro de cabeceira, ele tinha um termo para isso, ecossocialismo. O socialismo disfarçado de ambientalismo. Então, vamos colocar o Scruton e a beleza, né, versus a questão ideológica. O Scruton, nos seus últimos anos de trabalho, infelizmente ele faleceu, para quem não sabe, ele alertou sobre algo que poucos entendem: a diferença entre amor pela natureza e ideologia ambiental.
Então, o Scruton ele dizia que existem duas formas de se relacionar com o ambiente. A primeira é a oikofilia, né? A oikos, casa, a filia, amor, amor pelo lar, né? Amor pela casa. É quando você cuida da sua casa, da sua propriedade, da sua região, porque é sua. Se você não cuida de uma casa de aluguel como você cuidaria porque é sua, muito menos de um hotel, de um lugar que você vai passar um dia, 2 dias apenas. São cuidados completamente diferentes e isso é irrefutável. Ah, mas a minha moralidade é irrefutável. Sua casa você cuida melhor do que a sua casa, uma casa de aluguel e do que um quarto de hotel. Então, porque você ama aquilo que é seu. A segunda forma a segunda forma, perdão, ela é ideológica. É quando você quer ver que todos façam o que você acha certo. Quando você quer importar uma visão de mundo, quando você quer controlar. Então, ESG é a segunda forma. Por quê? Porque o ESG não diz cuide da sua propriedade. O ESG diz você não pode fazer nada com a sua propriedade sem aprovação, sem a nossa aprovação. Então o Scruton alertava, você tira o pé direito, tô com o negócio da Havaiana na cabeça. Você tira o direito de propriedade, quando você faz isso, você tira a liberdade. Por quê? Porque propriedade é liberdade, propriedade é autonomia. Propriedade é direito de dizer não ao governo. E ESG tira exatamente isso. ESG diz, a sua empresa é sua, mas você não pode fazer nada sem cumprir os nossos critérios ESG. Critérios que mudam, critérios que são sempre mais restritivos, critérios que concentram poder. Então, como que a ESG funciona? Vamos pensar na estrutura invisível por detrás aqui, as camadas de símbolos que ninguém observa, é por isso que eu quero trazer isso para você. É aqui que fica interessante. Por quê? Porque a ESG tem uma estrutura, e essa estrutura é idêntica à estrutura do marxismo. Vamos lá. O Marx ele dizia que o capitalismo ele tinha uma contradição interna, que o capitalismo se autodestruiria, que a solução era o socialismo, correto? E ESG diz a mesma coisa, que lógico que para um caminho para o comunismo, o socialismo. O ESG ele diz que o capitalismo ele é insustentável, que o capitalismo destrói o planeta, que a solução é o capitalismo sustentável, que é um eufemismo para o socialismo. Mas tem um detalhe, o ESG não diz vamos derrotar o capitalismo. O ESG diz vamos reformar estruturalmente o capitalismo. Então o ESG diz vamos fazer o capitalismo ser bom. Isso é genial, por quê? Porque você consegue destruir o capitalismo por dentro. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra Escola de Frankfurt? Te lembra Teologia da Libertação? Onde Gramsci e sua turma ali se infiltraram por dentro. Nasceu com o Jürgen Moltmann lá, Teologia da Esperança, depois Teologia da Libertação, Teologia da Missão Integral. Você cozinha por dentro, é como se você estivesse lá naquele símbolo do sapo na panela. Então você consegue impor socialismo sem dizer que é socialismo. E como que funciona? Simples, o ESG cria critérios. Critérios que só grandes corporações conseguem cumprir. Pequenas empresas não conseguem. Startups não conseguem. Empresários individuais não conseguem. Qual que é o resultado? Concentração de poder. E qual que é lá a tese do Felipe de Orleans e Bragança lá do porquê que o Brasil é um país atrasado? O problema no Brasil é o problema das oligarquias, da concentração de poder, né? Então você tem empresários que são eliminados. As pequenas empresas desaparecem. E é o que o Scruton sempre desafiou. Por que toda aquela família da pequenos agricultores são tão explorados? Porque é controle, estamos falando de sistemas de controle. Estamos falando de Banco Central, estamos falando de ONGs internacionais, pessoas que você não elegeu, pessoas que você não pode derrotar. E é exatamente o que Marx queria: concentração de poder, oligopólios. Então, eliminação da classe média, né? A Tiburi e a nossa querida Marilena Chauí, né? Eu odeio a classe média, né? É controle total. Agora vamos lá, o que eu prometi no começo. Se você chegou até aqui, vai ter esse bônus. Os 3 sinais estruturais. Como que você detecta isso? Como que você vê? E parabéns por ter chegado até aqui, tá?
Porque, primeiro, você significa, deixa eu, já continuo, significa que você gostou do conteúdo, que você é um guardião da tradição, que você de fato vai continuar com a gente. Se quem ficou, ficou. Ok, o algoritmo está entendendo o nosso público. Então, se você chegou até aqui, é sinal de que você tem algo, né, parecido com a gente aqui. Então, fica até o final do vídeo, assista os outros vídeos do canal, continue engajando. O YouTube gosta muito dessa coisa de você sair desse vídeo, assistir o outro inteiro, tá bem? Nem deixa rolando lá, depois você volta e assiste com calma. Mas por quê? O algoritmo precisa entender que você é meu público, tá? Você é aquele que é o interessado. Por isso que precisa comentar, precisa clicar, precisa apertar botão, precisa digitar ali, clique em like, qualquer coisa, para a plataforma começar a entender que o engajamento está acontecendo, tá? É só assim que o algoritmo entende. É pura matemática, né? Estamos refém disso. Vamos lá. Os 3 sinais estruturais. Como que você identifica isso? Como que você vê o marxismo disfarçado? Né? À medida que você entender que eles estão juntos, você não está vendo coincidência, tá? Você está vendo um sistema operando. Número 1. Promessa versus resultado. O ESG promete. Vamos salvar o planeta. Qual que é o resultado observável? Vamos testar. Desde que o ESG começou em 2005, quanto de emissão de carbono diminuiu? Resposta você acertou. Não diminuiu. Aumentou 60%. É dados aí da International Energy Agency, 2024, tá? Desde que o ESG começou, quanto que a pobreza diminuiu? Tô falando de agência, inclusive agora da Agenda 2030 da ONU, onde o primeiro ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é erradicação da pobreza. Diminuiu? Não, aumentou 15% em países em desenvolvimento. Dados do Banco Mundial, 2024. Desde que o ESG começou, quanto a desigualdade diminuiu? Ah, como que eu testo isso, Paulo? Já que você é da área, o bombuzão. Índice Gini, cara. Piorou em 80% dos países. Ou seja, diminuiu a desigualdade? Não, ela aumentou. Dados da ONU 2024. Então, assim, se a promessa é salvar o planeta, qual que é o resultado? Vamos usar as ferramentas que Edmund Burke nos deixou. Como conservador, a gente precisa testar. Então, piorou. Tudo piorou. Quando a promessa e o resultado divergem, lembra? Confie no resultado, sempre. Bom, sinal 2. Quem que ganha com essa coisa toda? Vamos lá. ESG promete beneficiar o planeta. Quem que realmente ganha? Consultores ESG ganham bilhões. Bilhões. Consultoras como McKinsey, Deloitte, BCG ganham milhões por projeto. Bancos que financiam ESG ganham bilhões em juros. Olha os princípios do educador. Bancos como a BlackRock, Vanguard, né? Detentoras da maior parte das empresas do planeta, juntas, se eu não me engano, operam mais de 60% do capital que existe nesse planeta. A State Street, elas controlam trilhões em ativos. Governos que implementam ESG ganham poder, ganham controle, ganham capacidade de dizer não a empresas. As ONGs internacionais que promovem ESG ganham o quê? Financiamento, ganham influência, ganham poder político. E quem que perde? Pequenas empresas, o pequeno empreendedor, a classe média, as pessoas comuns, eu, você, tudo é taxa daqui, é imposto dali. Então quando você vê quem ganha e quem perde, você vê padrão. Olha só, concentração de poder e de riqueza. Sempre. É isso. É assim que a máquina funciona. Tá bem? E o terceiro sinal, a linguagem invertida. Então, o ESG vai usar uma linguagem que inverte a realidade, tá? Deixa eu te mostrar. Bom, o ESG diz sustentabilidade, mas sustentar o quê? Sustentabilidade de quem? O quanto de bom é bom o suficiente para ser sustentável vai dizer
o George R. McCauer lá em 2008, quando eu li esse livro, Economia Verde. É filosófica a pergunta. Por isso que a filosofia, mais do que nunca, ela é imprescindível. E se você chegou até aqui, graças a Deus por você ter chegado, pega uma pérola, pega o código. Pega o código. É o seguinte, se você pensa que filosofia está acabada, bom, sinto te dizer, você vai ser substituído por máquinas, certo? Muito em breve, muito em breve. O que vai restar para você e para mim? Reflexão. A máquina vai operar melhor, vai fazer melhor meu trabalho, vai fazer cálculos melhores, mas a minha reflexão, enquanto filosofia, não vai morrer. Porque, ainda que ela possa filosofar melhor do que eu represento o humano, represento a humanidade. E ela, naturalmente, vai gerar mais empatia. Então a filosofia nunca foi tão imprescindível na história da humanidade, penso eu, como nos dias de hoje. E é por isso que você está aqui. Voltando. Sustentabilidade do planeta? É isso? Não é? Os dados mostram que piorou. Sustentabilidade do poder? O poder se concentrou. Então, parece que sim. Então, se SG diz inclusão, mas inclusão de quem? Inclusão de mulheres? Sim, mas só em grandes corporações? Inclusão de pobres? Não, porque a pobreza aumentou. ESG diz governança, mas governança de quem? Governança democrática? Não. Governança por consultores não eleitos? Governança por bancos? Governança por ONGs? É exatamente o que Platão alertou. Quando guardiões se corrompem, eles usam as palavras da virtude para esconder o vício. O ESG usa sustentabilidade para esconder controle. Usa a inclusão para esconder a exclusão. Usa a governança para esconder a tirania. Vamos detectar o padrão? Vamos lá? Agora fica mais interessante. Então, bônus para você que chegou até aqui. É tipo checkpoints, né? Por que ESG não é um acidente? ESG é um padrão. E quando você vê um padrão se repetir, você não está vendo coincidência, você está vendo um sistema operando. Olha só o que está acontecendo, tá? Vamos colocar 3 empresas hipotéticas aqui. Ó. Empresa X, empresa 1, implementa ESG, resultado, demite 30% dos funcionários, lucro aumenta, acionistas ganham, trabalhadores perdem, tá? Empresa 2, ou empresa Y, vai, implementa ESG, resultado, fecha a fábrica em países pobres, abre em países ricos, lucro aumenta, pobres perdem, ricos ganham. Empresa 3, tá? Ou empresa Z, implementa ESG, resultado, aumenta o preço dos produtos, diz que é sustentável, lucro aumenta, consumidores pobres perdem, acionistas ganham. 3 vezes, mesma causa, mesmo efeito. Implementa ESG, concentra poder, pobres perdem. Quando você vê isso se repetir 3, 5, meia dúzia de vezes, 60, 150 vezes, isso não pode ser coincidência. É como o sistema opera, é como a estrutura da realidade está funcionando. Então, quais são os 3 truques de mágica aqui? Qual que é o somebody love? Qual que é a pegadinha do malandro? Vamos descortinar isso, né? Você consegue fazer isso sem que ninguém reclame? Você consegue fazer com que o SG, o SG ele consegue concentrar poder e ainda parecer bom? Truque 1, tá? Urgência fabricada. Então o planeta ele vai morrer em 10 anos se não fizermos nada. Essa é a frase que você ouve desde 2005. Eu pelo menos é assim. Desde 2003 ali, há praticamente mais de 20 anos, eu espero que o planeta nos próximos 10 anos vai eclodir, né? E ele já deveria ter morrido em 2015, mas não morreu. Então a data foi movida. Agora é 2035. Mas depois, agora que chegar em 2035, vai ser 2045. Então toda a tirania começa com urgência. O que o Hitler fazia? Os judeus são um perigo iminente. O Stalin, a burguesia ameaça a nossa existência agora. Ou Xandão, né? Fake news mata hoje. Bom, o SG vai falar, o planeta morre em 10 anos.
Bom, a urgência ela paralisa, congela o pensamento. A urgência faz você aceitar qualquer coisa. A urgência é a desculpa perfeita para a concentração de poder. Somebody Love 2, truque 2, culpa coletiva. Então, todos nós somos responsáveis pela destruição do planeta. Essa é a mensagem ESG. Mas espera aí, você é responsável? Você trabalha 8 horas por dia, tem que levar lá 8 da manhã seu filho para a escola, daí você não vai usar o ar-condicionado, você vai usar a bicicleta, porque ela é ecologicamente correta, aí você vai suar que nem um porco chegar na escola do seu filho, atrasado, e ali com terno e gravata, correndo para reunião marcada para as 8h30, você vai fazer isso? Por que não é mais fácil fazer todo o sistema estrutural vir de cima para baixo, já produtos igual em valor e mais sustentável do que aquele que eu uso? Um carro, por exemplo, com a estrutura de energia que nós já temos autossuficiência hoje, por que não implementa isso? Então, você tenta viver decentemente? Você é responsável? Não. Mas o ESG vai dizer que sim. O ESG vai dizer que você precisa mudar seu comportamento, a consciência ambiental. Conversa lorota pra pôr dormir. A gente não precisa consumir menos, a gente não precisa viajar menos. A gente precisa ter menos filhos. Que coisa de lunático. Como que eu vou parar de consumir aquilo que eu consumo? Eu preciso comprar que era, tipo, tá lá embalado no plástico. Por que não inventa formas diferentes? O sistema tem que estruturar produtos que são igualmente sustentáveis por um preço mais acessível ou igual ao que eu já consumo que não é sustentável e é mais barato do que aquele que é sustentável. Não faz o menor sentido. Eu já fiz esse experimento mental várias vezes em sala de aula. Você, com R$7, compraria essa garrafa que custa R$7 e não é ecologicamente correta, adequada, biodegradável, ou essa daqui que é R$10? Ela é sustentável, ela é ecologicamente eco-friendly, não é? Qual que você compraria? Vamos ser honestos. Pelo menos 30% levanta a mão que vai comprar aquela que é mais barata. Se você tem pouco dinheiro, você só vai fazer isso. Agora vamos colocar para uma geladeira R$700 ou de R$1.000. Obviamente você vai comprar de R$700. Se ela é igual em qualidade, se ela é igual em marca, se ela é igual em entrega, por que você vai comprar mais cara? É insano. Vamos colocar para um carro de 70 mil ou 100 mil, uma casa de 700 mil ou 1 milhão, autossustentável. Ninguém se importa. Se importa quanto que vai pagar. Então as corporações poluem bilhões de toneladas, enquanto isso governos queimam combustível fóssil a esmo. A culpa é sua, a culpa é coletiva, a culpa é do pai lá de família que tá lá levando o filho do ar-condicionado para a escola. A culpa paralisa, a culpa que faz você aceitar restrições. Terceiro, Somebody Love. Truque 3, solução centralizada. A solução é ESG, a solução é governo, a solução é banco, a solução é consultor. Pera, se o problema é que todos nós poluímos, por que a solução é centralizar poder? Concentrar poder? Por que não é descentralizar, como o Roger Scruton tanto defende? Por que eu embargo, né? Você lendo o livro do Roger Scruton, você vai entender. Por que eu embargo um abatedouro local só porque eu estou suspeitando de uma contaminação que porventura veio de lá? Foi isso que aconteceu lá na Inglaterra. Embargou uma série de outros abatedouros, né, de famílias ali, de pequenos agricultores, pequenos pecuaristas. E o que aconteceu? Concentrou um monopólio de poder numa única empresa, que daí fechou todos os abatedouros para descobrir depois que não era culpa dos abatedouros. Era um surto que veio de flor, que não tinha nada a ver com abatedor, que era um problema no fígado que estava dando nas pessoas naquela época. Então por que a solução não é dar poder aos indivíduos? Por que descentralização não concentra poder? Centralização concentra poder. O ESG é sobre concentrar poder. A solução real seria: cada um cuida da sua propriedade, cada um é responsável pelo seu impacto, cada um decide o que fazer.
Isso é oicofilia, isso é liberdade. Mas SG diz, você não pode decidir. Nós decidimos, nós sabemos o que é melhor, vocês obedecem. É como se tá lá no Pluribus, né? É Pluribus o seriado lá novo, lá que tem uma IA controlando a mente de todo mundo. Falando com a Carol lá, nós. Ela fala em primeira pessoa, nós, não consegue. E por que isso importa? Ah, Paulo, é um programa, é só um programa de sustentabilidade. Por que isso importa pra você? Importa porque SG é um mecanismo pelo qual o marxismo está sendo implementado. Não é pela revolução, pela reforma, não é pela força, é pela pressão. Então importa porque a SG está destruindo a classe média. Pequenas empresas desaparecem, empreendedores são eliminados, classe média absorvida por grandes corporações. Importa porque a SG está concentrando poder. Poder em bancos, poder em governos, poder em ONGs internacionais, poder em pessoas que você não elegeu. Importa porque a SG está criando uma nova forma de escravidão. Não escravidão de correntes, escravidão de critérios, escravidão de pontuação, escravidão de conformidade. O Scruton alertava, quando você tira propriedade, você tira a liberdade. O SG está tirando propriedade, está tirando liberdade. Tá bom. Agora, depois desse caos todo, como eu faço para me proteger? Quais são as ações práticas que eu tenho que tomar? Tá aqui um presente para você que ficou até agora. Primeiro, você testa a promessa. Toda empresa diz que é ESG. Toda empresa diz que se importa com o planeta. Tá bom? Qual que é o resultado observável? Pergunta. Essa empresa, ela diminuiu a emissão de carbono? Os dados são verificáveis? Ou é só promessinha? Né? Essa empresa aumentou os salários? Diminuiu? Dados podem ser verificados? Como estão os índices de sustentabilidade? Ela criou emprego ou ela eliminou? Os dados são verificáveis? Quando você testa a promessa, você vê a verdade. Quando você vê a verdade, você não cai nessa armadilha. Segunda ação, detecta quem ganha. Quando uma empresa implementa ESG, você pergunta quem que ganha? Consultores, bancos, governos ou os trabalhadores? A burguesia. Se ganham consultores, bancos e governos, então ESG é sobre concentrar poder, não é sobre salvar o planeta. Até você que é de esquerda, que talvez tenha chegado até aqui, cara, você está sendo enganado. Você tem que detectar o padrão, irmão. Quando você vê o padrão, você não é enganado facilmente. Tá? Seu ídolo lá, o Barbudão, já dizia isso. Agora vamos voltar pro conservadorismo, né? A ação 3 é defenda a propriedade. Propriedade é liberdade, propriedade é autonomia, propriedade é direito de dizer não. ESG quer tirar a sua propriedade, ESG quer dizer o que você pode fazer com a sua empresa. ESG quer dizer o que você pode fazer com a sua terra. O ESG quer dizer, quer poder dizer, né, que você vai poder fazer com a sua vida, o que você vai fazer com a sua vida. Então defenda a sua propriedade, defenda o seu direito de decidir, defenda a sua liberdade, porque quanto mais você quando você perde propriedade, você perde tudo. Tem aquele velho, né, ensejo lá do livro de cabeceira do Elon Musk lá, né? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Então, agora, por que isso importa para você especificamente? Por que você deveria se importar com SG? Porque valores tradicionais, guardião, eles dependem da propriedade. Família é propriedade, herança é propriedade, negócio familiar é propriedade. E ESG quer tirar tudo isso. ESG quer dizer que a sua empresa precisa ser sustentável. Quer dizer que a sua herança precisa ser inclusiva. ESG quer dizer que a sua família precisa ser diversa. Mente aberta. Né? Então quando você perde propriedade, você perde a capacidade de passar valores para os seus filhos. Você perde a capacidade de construir legado, você perde a capacidade de ser livre. Então os conservadores acreditam em propriedade, acreditam em herança, acreditam em liberdade. O ESG ataca tudo isso. Porque isso importa porque não é sobre o planeta, é sobre a sua liberdade, é sobre a sua propriedade, é sobre o seu direito de decidir. Então o Scruton te fez pensar, né? O Platão te fez ver, o Burke te fez testar e agora você consegue ver o padrão. Então, ESG não é sobre salvar o planeta, é sobre concentrar poder, é sobre ESG é marxismo disfarçado de sustentabilidade. Então, quando uma empresa diz que é ESG, você não acredita, você testa, você vê quem ganha, você detecta padrão. Então, quando o governo diz que ESG é obrigatório, você não obedece diretamente.
Você defende sua propriedade, você defende sua liberdade, você defende seu direito de decidir. Porque você não é vítima, você é guardião. E guardião vê padrão. SG é o maior roubo ideológico dos últimos 50 anos. Mas quando você entende como funciona, como consegue se proteger, você consegue defender sua propriedade. Você consegue manter sua liberdade. Então Scruton dizia que a oikofilia é o amor pelo lar, amor pelo que é seu, amor é a base da civilização. E o SG quer tirar isso. Ele quer tirar o seu lar, ele quer tirar o que é seu. Então é defender, é resistir, né? Seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. É isso que o Scruton, o Platão e o Burke ensinaram pra gente. É isso que você aprendeu hoje. Então, se você quer entender profundamente como a SG funciona, como que os grandes conservadores pensavam sobre essas questões de propriedade e de liberdade e tudo mais, antes de você, né, ter o nosso curso de conservadorismo aqui, o Guardião da Tradição, pronto, de fato, fique com o e-book, tá? Que é bem mais barato, fica a dica. Do link tá aqui na descrição, fica à vontade para você entender, tá muito bem escrito, tá muito bem conduzido, tá muito bonito. Eu acho que vale muito a pena. Tá? E se você gostou do vídeo, não deixa de assistir os que a gente já tem aqui sobre filosofia ambiental, sobre Aristóteles, Platão, Edmund Burke e tudo mais que estão falando dessas questões todas, direto ou indiretamente. Assista o próximo, porque a gente não vai trabalhar beleza sem falar dos contornos que há da humanidade. Inclusive, Scruton dizia isso, né? A beleza é o que nos torna humanos. O ESG quer tirar a beleza e o SG quer tirar a humanidade. Não deixa. Tá certo? É isso. Seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. Espero que tenha sido útil para você. Um grande abraço e até a próxima.